com quem tem garra e tem bom coração, daquele que tem uma vida dedicada para fazer acontecer, estende a mão. É juventude, é renovação, fé e trabalho e determinação, transparência e muita honestidade para melhorar o interior e a cidade. Está na hora de São Lourenço renovar, é 15 agora, vamos juntos mudar. Meu voto é 15 pra cuidar da nossa gente. Meu voto é 15, não tem nem o que pensar. São Lourenço pode mais, neles podemos confiar. São as pessoas em primeiro lugar. Meu voto é 15 pra cuidar da nossa gente. Meu voto é 15, não tem nem o que pensar. São Lourenço pode mais, neles podemos confiar. São as pessoas em primeiro lugar. São as pessoas em primeiro lugar. É 15! Olá, boa noite, São Lourenço do Oeste, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje aqui para mais uma live da nossa coligação São Lourenço Pode Mais. Eu sou Renan, o seu candidato a prefeito, estou aqui ao lado da nossa vice, a Loreci, onde hoje iremos falar de dois assuntos muito importantes que impactam diretamente o nosso município e principalmente você, cidadão. Então dê o seu like, compartilhe, deixe o seu recado, faça a sua torcida e não esqueça de pedir voto para o 15 no dia 6 de outubro. Boa noite, Loreci, tudo bem? Boa noite, Renan, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Cumprimento de forma muito respeitosa a cada pessoa. E temos hoje dois temas importantíssimos, que é a mobilidade urbana e o cuidado para com o meio ambiente. Além disso, teremos também a presença muito especial do deputado Cobalcini, que logo mais estará participando conosco e compartilhando com todos que nos acompanham todos os feitos para São Lourenço do Oeste. Fiquem conosco. Isso daí, pessoal. Então, os temas, né, como a nossa vice já colocou para vocês, é a mobilidade e o meio ambiente. Dentro do meio ambiente, a gente traz um recorte muito especial, principalmente sobre a questão da água, né, Loreci? Eu sei que é um estudo, é um assunto que você estudou muito já, inclusive o seu mestrado é dentro da área de água e você tem uma pesquisa toda feita em cima disso, né? Aqui, a água de São Lourenço do Oeste, especialmente, né? Exatamente, Renan. Quando se fala em recursos, se fala em meio ambiente, duas coisas vêm à nossa mente, a água e vegetação. Aí vem também todos os animais, a fauna, a flora, enfim, é um complexo grande e rico. Mas nós vamos focar mais especificamente na questão dos recursos hídricos, porque São Lourenço do Oeste tem uma vivência histórica com a escassez da água e nós precisamos trabalhar de forma eficiente para resolver esse problema para São Lourenço do Oeste, cidade e interior. Isso aí. Então, pessoal, vocês que estão chegando agora por aí, não deixem de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar, de mandar a nossa live para um amigo, para um vizinho, para um conhecido. A gente está chegando quase que na reta final da nossa caminhada, já é contagem regressiva, a gente já fez lives que estão gravadas, inclusive, no nosso Facebook, para quem quiser saber um pouco mais. A gente já fez sobre saúde, a gente fez sobre esporte, a gente sobre a educação. Sobre educação, a gente teve diversas participações aqui também, falamos sobre juventudes, né? E hoje são dois assuntos meio importantes, né? O meio ambiente e também a mobilidade urbana. Vamos começar a falar de meio ambiente? Vamos, que pode ser? Vamos começar. Então, aqui, desculpa. Vamos começar falando sobre o nosso plano sobre o meio ambiente. Isso daí, a gente traz diversos assuntos, né? E um deles é a implantação do plano hídrico. Loreci, conta para o pessoal o que a gente almeja com a implantação de um plano hídrico, né, para o nosso município de São Lourenço, porque a gente acredita que hoje não tem mais espaço para achismos, né, dentro da administração pública. A gente precisa de planejamento, a gente precisa visualizar o futuro, planejar para a gente conseguir colocar as ações em prática. Exatamente, né? Renan. Nós precisamos de um plano eficiente, não há mais tempo a perder, nós temos que enfrentar o problema com a responsabilidade que esse tema exige de nós. Então, no nosso plano hídrico, nós temos etapas importantes que precisam ser efetivadas, começando pela recuperação da bacia do Rio Macaco. E depois
Primeiro vamos falar da água em relação à cidade e depois vamos falar da água em relação às comunidades do meio rural. Em relação ao Rio Macaco, nós temos que trabalhar toda a questão da recuperação do rio, as margens do rio, também fazer todo um sistema de barramento da água, como se fossem pequenos açudes, né? Pequenos açudes nas marginais do rio e barragens no curso do rio, abaixo da barragem de captação de água da Casan, em espaços, em locais específicos determinados por um estudo, por uma análise técnica de pessoas que conhecem esse sistema de barramento de água e a questão de açudagem também. Além disso, também a questão de reflorestamento e a preservação. Então, é um trabalho que vai precisar ser feito junto com a Casan, então refortalecer a pactuação, o convênio com a Casan, então juntamente município, Casan e os proprietários que o rio faz divisa, que corta a terra. Precisa envolver a comunidade, precisa envolver o município e precisa envolver a empresa que é a fornecedora da água, que é a Casan. Então é um trabalho amplo, um trabalho grande, mas é um trabalho técnico e responsável. Precisamos fazer. Isso é bem importante porque dentro desse plano hídrico a gente traz também uma questão dos municípios estarem preparados com a questão das mudanças climáticas, né? A gente pôde perceber recentemente, né, mudanças climáticas extremas em regiões até próximas à nossa, né? Períodos longos de secas, ainda neste ano, né, o Rio Grande do Sul que enfrentou períodos longos de chuvas, né? E os municípios a gente tem que estar preparado para isso. Então a gente traz na questão do nosso plano hídrico a prevenção de secas, que é a questão da água, como a Loraci colocou, a limpeza dos rios e a recuperação da bacia, né, dos rios Macaco. E a gente traz ainda uma segunda possibilidade, né, que é o Lajeado São Lourenço. O Lajeado São Lourenço hoje é um rio que passa aqui por São Lourenço do Oeste. Tem dois rios Lajeado, né? Tem o Lajeado que Grande. Está no nosso vale, que passa pelas comunidades Lajeado Grande e Lajeado Raul. E a gente tem o Lajeado São Lourenço, que é aquele rio que passa, para o pessoal compreender melhor, atrás do laticínio, né? Que a gente tem o laticínio Lourenço. Isso, aqui em São Lourenço do Oeste. Lá no Bicaré. Então, um dos programas que a gente traz, né, para a gente conseguir combater a seca, principalmente aqui em São Lourenço do Oeste, é um plano, né, de recuperação, que é o nosso plano hídrico. Quando eu falo em barragens no leito do Rio Macaco e os açudes no entorno, é exatamente para que possamos armazenar uma grande quantidade de água para termos esses reservatórios para os momentos de estiagem. Porque é sabido de toda a sociedade lourenciana que dá 15, 20 dias, 30 dias de sol, e nós temos muita dificuldade com água, não só na cidade até em função do poço profundo, consegue manter, né, com um pouco de racionamento, mas consegue manter. Mas nas propriedades rurais, o caminhão-pipa, ele precisa estar carregando água. E olha que teve momentos de seca que São Lourenço do Oeste já foi com o carro-tanque buscar água em São Domingos. Então, imagina a despesa, o gasto, mas precisa cuidar disso para a dessedentação animal, porque São Lourenço do Oeste tem um grande plantel de gado leiteiro, de gado de corte, tem aviários, tem criação de suínos, tudo demanda água. Então, nós precisamos pensar, precisamos fazer todo um plano, um planejamento para nós termos a reservação de água para suprir essa necessidade. E no interior, como vamos fazer essa reservação de água? Fazendo um programa arrojado de perfuração de poços artesianos para garantir água potável para todas as pessoas e um trabalho, um programa forte em parceria com o município, com recursos do estado, com recursos federais também, para a captação da água da chuva no sistema de cisternas.
Então, hoje já existem muitas propriedades que têm cisternas com grande capacidade. Tem a cisterna tipo lona, tipo caixa, tem a cisterna que é feita de pedras, enfim. Não importa o tipo da cisterna, o importante é captar a água da chuva, ter o reservatório para, no momento de estiagem, ter a água para a dessedentação animal. Esse trabalho também estaremos fazendo não só no interior, a questão das cisternas, mas também nas casas na cidade. Por quê? Se você tem uma caixa onde você capta a água da chuva, aí você tem lá no teu canteiro, no teu lote, um canteiro para você plantar hortaliças, plantar flores, para fazer a limpeza, você vai utilizar água. E nós teremos que utilizar o quanto menos possível para a limpeza a água potável, a água tratada que chega até nossas casas. E nós temos que fazer a limpeza, manter os ambientes limpos. E aí poderemos usar então a água da cisterna que vem da captação da água da chuva. Então é um trabalho grande, é um trabalho arrojado que será feito um programa para a cidade, um programa para o interior, mas o objetivo é termos a captação de água para a economia da água potável. Isso daí. Mandando um abraço para algumas pessoas que estão nos acompanhando, um abraço para a Salete Copete, para o seu Nivaldo Lazaron também, grande amigo nosso, obrigado, seu Nivaldo. E a gente recebeu uma pergunta aqui, Lorici, muito importante. Moro perto do Rio Macaco e tenho dó de olhar para a situação do rio. Isso, pessoal, é muito importante, porque a gente acabou de comentar aqui sobre a repactuação do contrato com a Casan, que é um desafio que a gente tem, a gente traz no nosso plano do meio ambiente, isso que a Lorici colocou aqui, de a gente fortalecer essa repactuação no sentido de exigir a instalação de mais barragens ao longo do leito do rio, também a instalação de açudes e principalmente garantir a preservação dos mananciais, né, para a gente conseguir resolver o problema, um dos problemas, né, dos diversos que a gente tem aqui quando a gente fala sobre a questão do abastecimento de água no município. Falando um pouquinho mais ainda, Renan, sobre a bacia do Rio Macaco e focando mais nesse espaço, nesse espaço do rio, desde a sua nascente até a barragem de captação da Casan. Nós temos o rio que passa no Bela Vista, ali o Rio Bela Vista, que é um afluente do Rio Macaco, ele desemboca no Rio Macaco uns 150 metros antes da barragem, que também é um rio que ajuda a fazer a manutenção, aumenta o volume de água do Rio Macaco. Mas precisamos cuidar do leito do rio, precisamos cuidar das margens do rio e do entorno, né? Não apenas da margem, por isso que eu falo que precisa ser um trabalho feito junto com os proprietários. E aí precisa ter a força da Casan, a força da prefeitura e olhar com seriedade. Por quê? Porque o Rio Macaco, desde a sua existência, ele não vai mais aumentar o volume de água dele. A tendência é diminuir se nós não cuidarmos. E ocorre também o assoreamento, né? Então, a barragem ela foi limpada em 2018, em setembro de 2018. Então, já se passaram alguns anos, ali está bem assoreada novamente, então diminui o volume de água para ser tratada. E aí isso força mais o uso do poço profundo. Então, o que ocorre? Não aumentou o volume de água para ser tratada, mas aumentou imensamente os consumidores da água. Então, essa é uma preocupação muito grande. Nós vamos precisar aumentar a capacidade de reservação de água bruta, vamos ter que aumentar a capacidade de tratamento da água, consequentemente, vamos ter que aumentar a adução da água, os canos que conduzem água para a cidade, mas aí nós vamos ter que fazer o quê? Aumentar a capacidade dos reservatórios de água potável para fazer a distribuição para a cidade, para as casas. Então é uma sequência, você começa, primeiro tem que ter água bruta, daí tratar essa água, aí tem que reservar essa água, tem que encaminhar para a cidade para ser distribuída. Então, você precisa aumentar todo esse processo.
E depois também, Renan, depois de tudo isso, aí temos que ter também possivelmente uma segunda estação de tratamento para atender o Progresso e São Francisco, que aí entra, nós temos duas possibilidades para instalação dessa nova estação de tratamento, que ela se faz necessária, e de preferência que seja de águas de superfície, né? Pode ter um segundo poço profundo? Pode, mas esse não é a primeira indicação. A primeira indicação é são águas superficiais. Nós temos duas possibilidades. Tem no Rio São Lourenço, antes da foz do Rio Lajeado. Por que antes da foz do Rio Lajeado? Porque o Rio Lajeado ele é um rio bastante contaminado, né? E aí a água do Rio São Lourenço automaticamente passa a ser contaminada também. Uhum. Então, o plano de saneamento básico, ele sugere, orienta para que seja feita a estação de tratamento, se for no Rio São Lourenço, antes da foz do Rio Lajeado. E também indica uma outra possibilidade, que é no Rio Feliciano. Então, temos duas possibilidades aqui no Bicaré, vamos falar por distrito, né? No distrito do Bicaré. E temos uma outra possibilidade também, que é ainda na bacia do Rio Macaco. Mas depois que o Rio Macaco recebe as águas do Rio Antunes, ou depois que recebe as águas, uns chamam o Rio do Cedro, outros chamam o Rio Jacutinga. Mas é aquele rio que passa lá no Presidente Juscelino. Então, ele vai se encontrar com as águas do Rio Macaco. Uhum. Então, depois da foz desse rio, aí também o estudo indica que pode ter uma segunda estação de tratamento lá. Então, é um estudo técnico, é uma tomada de decisão, faz aqui ou faz lá, tem que ver a viabilidade econômica, onde, e também depois a manutenção, porque às vezes você economiza na hora de edificar, mas você vai ter um gasto maior para o resto da vida. Então, são decisões que precisam ser bem pensadas. Mas temos 3 possibilidades, o que isso nos alegra, porque temos esses mananciais que dão esta condição para nós estarmos tratando mais água de superfície para atender São Lourenço do Oeste. E claro, uma outra possibilidade, a perfuração do segundo poço profundo no aquífero Guarani. A senhora colocou aqui, dona Louraci, de uma forma bem resumida, né, para o pessoal entender. Sim. A questão das 5 etapas, né, da água, né? Até ela chegar, né, desde o rio até ela chegar na nossa casa, na nossa residência. E hoje a gente percebe que das 5 etapas, a gente tem problemas nas 5, né? 5. Então a gente fala aqui da captação da água lá no rio. Então a gente tem problema porque em dias de seca, 20 dias de seca, acaba a água do rio. Sim. Praticamente. Depois o tratamento, que é torná-la potável. Então a gente também tem uma capacidade não tão grande, né, de tratamento dessa água. O terceiro ponto é a adução, porque hoje as bombas adutoras elas operam no limite também, os encanamentos, né, que traz essa água para os nossos reservatórios, as caixas da Casan. Depois a reservação, né, que são os reservatórios, que a gente também tem uma capacidade limitada. A gente tem um reservatório para ser implantado lá no bairro São Francisco, mas ainda não foi conectado. E um outro, que é das últimas etapas, né, que é a distribuição, que hoje a gente tem dados que os encanamentos são muito velhos, né, são de muito tempo atrás, e cerca de 40% da água que chega até a cidade se perde nos encanamentos. Né? Então o trabalho ele é muito grande para a gente fazer enquanto a água, e é muito importante que a gente busque essa repactuação com a Casan, para a gente conseguir resolver o problema. Né? Se a gente não enfrentar o problema, a gente não vai resolver, né? Exatamente, Renan. A situação da água não pode mais ser deixada para depois. E no meio rural, nós temos um trabalho grande de preservação de todas as nascentes. Por que eu falo de todas as nascentes? Porque hoje nós temos, graças a todo um trabalho que já vem sendo feito lá desde a década de 90, de proteção das fontes, né, preservação das nascentes, nós temos mais de 80% das famílias, das propriedades rurais, que têm a sua fonte protegida.
mas está protegida aquela fonte que ele utiliza a água para o consumo. Mas tem propriedades que chegam a ter, pelo levantamento que eu fiz, 10 nascentes. Olha a riqueza dessa propriedade. Não é nem a terra, nada, é a água, a maior riqueza. E aí tem uma protegida. Então, quando eu falo proteger todas as nascentes, são todas as nascentes que tem. Por quê? Porque se você não protege, ela vai secando, ela vai desaparecendo. E como você planeja? Nós estamos falando já de 2025. Nós temos que pensar para mais 25 anos, pelo menos. Então, 2050, se nós não cuidarmos agora, vai ter uma escassez muito maior de água. Tanto que já existem estudos muito profundos a nível dos conflitos mundiais em função da água. Hoje nós ainda vivemos uma parcimônia, vamos dizer assim, falando aqui de São Lourenço do Oeste. Por quê? Assim como tem propriedades que têm uma riqueza grande de nascentes, também tem propriedades que não têm nenhuma nascente, mas que é alimentado pela água do vizinho, pela benevolência do vizinho, que sobra água, né? Até porque a água ela é um bem da humanidade, né? Então a pessoa benevolentemente cede a água. Temos várias situações, o que a gente vê assim, a elevação do sentimento de gratidão e sentimento de amor ao próximo, que cede tranquilamente a água, ajuda a encanar, e tem todo esse processo entre a vizinhança. Olha, né? Só, coisa boa. Pessoal, essa nossa live, então, sobre mobilidade e também meio ambiente, a gente começou com o tema do meio ambiente, comentando sobre água. Compartilha a nossa live, compartilha principalmente para aquele seu amigo, vizinho, aquela pessoa que ainda não decidiu o voto, para que eles tenham certeza que o melhor voto no dia 6 de outubro é no 15, é no Renan e na Loreci, e também nos nossos candidatos e candidatas a vereador. Um abraço para o Valdemar Ferro, o Rafael Reck, a Gessiele Correia, o Anderson Lanzarin, a Giovanni Daneluz, a Marisete Benetti, né, todos vocês que estão nos acompanhando. E a gente tem mais uma pergunta aqui. Minha irmã colocou cisterna na casa dela e eu também queria colocar, mas não sei se vale a pena. Então isso a gente comentou também agora há pouco, a Loreci comentou, que é um programa que a gente traz dentro do nosso plano do meio ambiente, que é o apoio, o incentivo, um programa do governo, do município, a partir do ano de 2025, para que as pessoas possam instalar cisternas nas suas residências e captar água da chuva. Eu vejo isso nem somente para o consumo, Loreci, mas isso também vai refletir no bolso das pessoas. Por quê? Porque, como todos sabem, hoje existe em andamento a instalação da rede de esgoto, né? E quando a rede de esgoto tiver a sua estação de tratamento de esgoto finalizada, será obrigatório que onde a rede passe, os moradores façam a canalização com a rede de esgoto, né? E isso terá custos, né? Não só para a instalação, mas principalmente na conta de água. Exatamente. Como que funciona? A Casan conta que toda a água que entra para dentro de uma residência, então se a fatura de água é de R$50, né, vai sair essa água, né, para a estação de tratamento de esgoto. Então a conta ela vai dobrar. Quem paga R$50 de água com a rede de esgoto será R$100. Então a cisterna, o apoio à cisterna vai fazer também com que as pessoas possam utilizar menos água da Casan, diminuir a conta da água e, consequentemente, também a conta de esgoto, né? Então um programa que a gente traz, essas são algumas ideias que a gente traz, né, para o meio ambiente: a implantação do plano hídrico, a repactuação do contrato com a Casan, a segunda estação de captação de água, o programa de apoio para cisternas de captação de água da chuva e também o programa de perfuração de poços artesianos, né? Falar em perfuração de poços artesianos, Renan, tem muitas comunidades que, graças à perfuração dos poços artesianos, têm água potável. Então, existem as associações de água. E a gente tem, assim, a gente percebe que há uma necessidade de, enquanto governo, fazer um acompanhamento dessas associações, ver como está a instalação de todo o sistema, para que isso tudo possa estar sempre em boas condições. Então, tanto as bombas, o poço, a questão também de fazer análise
da água, porque às vezes ela não é uma água contaminada, mas ela é uma água que ela pode ter um grau de dureza maior do que o permitido para o consumo humano. Então, são exames laboratoriais que são feitos e que dão essa indicação para a população. Então, são cuidados que a gente vai precisar ter de forma efetiva e acompanhando essas associações de água. Tem associações que estão sendo constituídas, então podem ter certeza que poderão contar com o nosso apoio, com a nossa orientação, também nessa constituição dessas associações. Isso aí, pessoal. Se vocês querem um governo que resolva o problema da falta de água em São Lourenço do Oeste, não tem outro caminho. A saída é votar no 15, no dia 6 de outubro. Votem no Renan e na Loreci. Juntos a gente tem uma grande parceria para a gente poder resolver o problema de falta de água em São Lourenço do Oeste, com muito planejamento, muito trabalho sério ao longo dos próximos 4 anos. Vote também nos nossos candidatos e candidatas a vereador. Manda sua mensagem, a sua pergunta, compartilha a nossa live. A gente tem visto que muitas pessoas ainda não decidiram, Loreci, o voto para prefeito, né? E esse é um momento importante, porque são pouco mais de 15 dias até a data da eleição, até o dia 6 de outubro, e é um trabalho que é importante, que quem está conosco, quem está nos acompanhando, está decidindo o seu voto ou já decidiu, nos ajude nessa caminhada, nos ajude para que possamos estar lá a partir do dia 1º de janeiro, pedindo voto para aquela pessoa indecisa, o seu amigo, sua amiga, o vizinho, o familiar, o parente. Então é muito importante, né, que a comunidade também engaje conosco nessa causa, né, Loreci? Exatamente, Renan. Política é algo muito sério. Escolha do seu representante é algo muito sério. Nós nos colocamos a serviço da sociedade, estamos apresentando o nosso plano de governo, mas nós precisamos chegar lá para bem governar. E só chegaremos lá por meio do voto. Então, deem o voto de confiança em Renan e Loreci e terão o nosso compromisso para fazer uma gestão de excelência e olhar São Lourenço em todas as suas áreas e para todas as pessoas que aqui vivem. Vote 15. É isso daí. Vamos para o nosso segundo assunto? Vamos. Então agora a gente vai falar sobre mobilidade, um assunto muito importante que tem um carinho todo especial no nosso plano de governo, que aliás, algumas pessoas têm nos mandado mensagem pedindo sobre o plano de governo, né? Quando a gente faz o registro da candidatura, a gente encaminha, é até um documento que circulou aí nas redes sociais, a gente encaminha, né, algumas ideias, né, de propostas para a gente fazer o registro da candidatura. E é normal que durante a caminhada a gente vá amadurecendo esse documento, né? Então a gente está atualmente em fase final de revisão, nosso plano de governo. Acreditamos que até o final desta semana a gente vai disponibilizar o documento de forma digital para acesso, né, de todos os munícipes de São Lourenço. Vai estar lá no nosso site, vai ter no nosso WhatsApp. O pessoal que não nos adicionou no WhatsApp ainda, manda uma mensagem, o nosso time está lá à disposição para lhe atender. E também a gente vai ter a versão física que a gente estará entregando nas residências aqui de São Lourenço do Oeste. Então não deixe de acompanhar todo o nosso plano de governo. E mobilidade urbana é um assunto muito importante. Também no decorrer agora da live a gente vai ter uma participação especial, muito bacana, logo mais. E a gente começa falando do nosso plano de mobilidade sobre asfaltamento, né, Loreci? A gente sabe que muita pavimentação foi feita em São Lourenço do Oeste. E eu não tenho dúvidas de falar para a nossa comunidade que se a população de São Lourenço do Oeste quer que continue sendo feito asfalto em São Lourenço de forma gratuita, isso vai acontecer com o Renan e a Loreci. Porque juntos a gente conseguiu trazer muito recurso para São Lourenço, tanto o PSD, o MDB também, os nossos deputados, para que fosse possível fazer pavimentação asfáltica gratuita. A gente sabe que o município financiou uma parte dos asfaltos, nos últimos anos, e isso é normal, né? É comum, mas muito asfalto foi feito de forma gratuita, sem custos adicionais para o município, porque conseguimos emendas parlamentares. E a gente traz no nosso plano de governo um programa de asfaltamento gratuito, mas não só o asfalto gratuito e também com calçada, né, Loreci? Porque entendemos que é importante a gente promover a mobilidade urbana, a acessibilidade dos munícipes aqui de São Lourenço do Oeste. Quando se fala em mobilidade urbana, tem que se ter em mente toda a mobilidade do pedestre,
do ciclista e também as vias de rolamento dos carros. Então você precisa ter uma via de qualidade, mas precisa ter também uma ciclovia, onde for possível, pelos estudos técnicos, e também a calçada. Então, todo o asfalto que será feito no nosso governo, que nós vamos estar concluindo, todas as ruas que ainda faltam, todas elas já terá a calçada. E também teremos nas ruas que já estão asfaltadas, mas que não tem a calçada, também terá um programa específico para a edificação dessas calçadas, onde já existe hoje o asfalto. Então é um outro programa, tem o asfalto e tem a calçada, para onde já tem asfalto e ainda não tem a calçada. Isso aí, é promover a mobilidade urbana, é um compromisso do Renan na Loreci, por isso vote 15 no dia 6 de outubro. A gente traz também um outro projeto que é a revitalização da Avenida Ernesto Belter, né, um projeto que a gente quer implantar aqui no nosso município. A gente sabe que os comerciantes, as pessoas que trabalham no comércio aqui de São Lourenço, né, é frequente que nos cobram muito, né, sobre principalmente os estacionamentos, né? E para resolver o estacionamento, a gente traz uma série de ações. Entre elas, a ampliação das vagas de estacionamento, porque não adianta a gente colocar o estacionamento rotativo se os veículos não têm uma ampliação de vagas, né? Não ocorre uma ampliação do número de vagas, simplesmente com o estacionamento rotativo, a cada 2 horas os veículos vão trocar de lugar. Então a gente entende que, além do estacionamento rotativo, a gente precisa da ampliação do número de vagas, através de parcerias públicos-privadas. A gente precisa também dispor de uma maneira que as pessoas possam se deslocar para o seu trabalho além do veículo. E ainda a gente propõe esse projeto de revitalização da Avenida Ernesto Belter, trabalhando, né, com todos hoje as fiações, né, que são todas aéreas, né, de forma subterrânea. Então a gente dá uma outra cara para a nossa Avenida Ernesto Belter. Deixando ela mais funcional, mais bela ainda e facilitando o comércio local. Isso, então a gente acabou comentando 2 assuntos aqui, além da revitalização da Avenida Ernesto Belter, a gente também falou sobre a questão do melhoramento dos estacionamentos, né, na região central da cidade. Então, estacionamento rotativo, sim, com o Renan Loreci, com ampliação das vagas de estacionamentos, e tem mais uma outra ideia que vai ajudar a resolver o estacionamento para você que mora longe do centro, que na sequência a gente vai comentar com vocês também. A gente teve uma outra pergunta aqui, Loreci, olha só, falta praça nos bairros, e eu vou deixar para você contar que também está no nosso plano de governo essa promessa aqui. Então, esse compromisso de estar embelezando os bairros e criando um espaço de lazer e convivência. Então, todos os bairros terão, sim, o seu espaço de lazer e de convivência, com um parque para as crianças, um espaço para as crianças brincarem, para as famílias se reunirem, tomar o seu chimarrão, conversar. Esse espaço é fundamental para a convivência e a socialização dos moradores do bairro. Todos os bairros terão esse olhar e esse cuidado e esse compromisso de Renan e Loreci para com todos os moradores e todos os bairros da nossa cidade. Isso aí, até essa semana teve uma mulher que nos abordou na rua e falou lá no bairro Progresso tinha uma praça, a praça não existe mais, né? Então a gente comentou, olha, a gente traz no nosso plano de governo um olhar muito cuidadoso para todos os bairros aqui do nosso município, porque a gente sabe a importância de termos um espaço, né, para convivência social. Eu acredito muito que a partir do momento que a gente tem saúde, a gente tem emprego, a gente tem onde morar, a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida da nossa população, com áreas de lazer, com infraestrutura para as famílias, né, para as crianças, para as pessoas conseguirem viver bem aqui em São Lourenço. A gente também traz no nosso plano de governo, né, o projeto de um grande parque para o nosso município, para que a gente consiga ser um diferencial frente a outros municípios que têm recebido pessoas. A gente precisa de pessoas aqui em São Lourenço para que a gente possa ampliar, inclusive, né, as nossas indústrias. A gente precisa de projetos de governo que faça com que os nossos lourencianos possam melhorar, né, os seus ganhos financeiros, possam estar cada vez mais capacitados para entrar também no mercado de trabalho, e a gente traz tudo isso. E olha só, uma outra ação, uma outra ideia que a gente traz, inclusive, para os estacionamentos é o transporte coletivo.
Então, o transporte coletivo, a gente entende que hoje a gente tem uma rede de transporte coletivo e esse ponto de mobilidade urbana foi uma cobrança muito grande da gente enquanto vereador lá na Câmara de Vereadores. Então, além do estacionamento rotativo, da ampliação das vagas, da repaginação da Avenida Ernesto Belter, a gente traz o transporte coletivo. Hoje a gente tem um transporte coletivo que atende a iniciativa privada, né, as indústrias, muitas, né, custeiam, né, fazem o custeio do transporte coletivo, e a gente entende que o primeiro passo vai ser uma parceria público-privada para a gente ampliar essa rede, que ela possa atuar em diversos horários, né, fazendo com que aquele morador que resida lá no bairro São Francisco e precise trabalhar no centro, ele tenha uma opção de se deslocar, de forma que não precise ir com o seu carro e deixar o dia todo o carro dele ocupando uma vaga de estacionamento. A gente não tem também como falar em mobilidade urbana se a gente não olhar para os loteamentos Daniel e Araucária, que estão do outro lado da nossa SC 157. Então, a gente tem isso aqui no nosso plano e a gente vai, a partir de janeiro de 2025, colocar a mão na massa e fazer com que tudo isso saia do papel, né, Larissa? Exatamente. É um loteamento grande, né? Tem muitas famílias e tem essa dificuldade. Então, precisamos olhar também para esses bairros, com o carinho e o respeito que eles merecem. E ainda falando do loteamento Araucária, ontem a gente colocou uma proposta nas redes sociais que é a reabertura, né, do acesso que foi fechado. A gente sabe que não podemos somente reabrir aquele acesso, a gente precisa de uma obra de engenharia, que a gente vai buscar uma solução técnica para aquilo, porque a gente entende que existem várias possibilidades. Uma delas é a gente fazer o uso das marginais, né, para o acesso ao loteamento. Outra, muitas pessoas nos falam sobre elevado, sobre um trevo nas proximidades de onde foi fechado o acesso. A gente vê que precisa melhorar também o acesso nas proximidades ali do posto Colina, também lá próximo da rodoviária, que não tem acessibilidade nenhuma, nem para acessar o loteamento Daniel, nem para quem vai sair em direção à rodovia. Então a gente precisa pensar todo o nosso contorno viário Armindo Ecker, desde a fiscalização até o posto Bauer, né, todos os acessos para loteamentos que a gente tem, um projeto de repaginação, além disso, também dar segurança aos ciclistas, aos pedestres. Muitas pessoas, né, fazem a prática de exercícios físicos, né, no contorno viário Armindo Ecker. É uma proposta nossa de plano de governo. Resolver o problema dos acessos, né, com soluções técnicas de engenharia, com esforços junto ao governo do estado de Santa Catarina, também do Paraná, município de São Lourenço e Vitorino, e a gente vai propor uma solução ainda no ano que vem, né? Na verdade, a Renan teria que ampliar do Poço Bauer até passado a área industrial na linha São Paulinho, porque nós temos ali a área industrial, nós temos empresas e também tem difícil acesso tanto para a comunidade quanto para a área industrial. Então, ela teria que ser ampliada até a comunidade linha São Paulinho, passando a Caslo, onde tem o depósito da Caslo na comunidade de São Paulinho. Na verdade, todo esse contorno precisa ser revisto e ver a questão de trevo, mas isso é uma questão de engenharia de trânsito. Sim, uma solução técnica, né, que a gente vai estar buscando. A nós cabe o compromisso de buscar. A gente já visualizou várias possibilidades, Exato. mas a gente vai sempre seguir a decisão técnica em prol do melhor caminho para o desenvolvimento de São Lourenço. Teve um pessoal que também nos questionou sobre banheiros públicos, Loreci, principalmente na região central da cidade, né? A gente sabe que muitas pessoas, por vezes, né, se deslocam do interior, né, para o nosso município, né, e ou mesmo de outras cidades. Isso, né? Então a gente também tem um compromisso, né, de fazer a instalação de banheiros públicos no centro. Existem também diversas possibilidades, existem hoje em dia até banheiros químicos ou até em containers, autolimpantes, ou a construção de banheiros, e a gente traz isso no nosso plano de governo também como uma demanda para a gente atender, né? Porque ela existe, é uma demanda que existe e a pessoa, todos nós temos necessidades orgânicas, né? Pessoas às vezes vêm do interior ou vêm de outra cidade, precisa usar o banheiro, e daí como que faz, né? Olha só, as pessoas interagindo conosco aqui, a Marilei Agatti, boa noite, René Loreci, estamos acompanhando. Um abraço para Marilei, o seu Jandir Agatti também. Nosso amigo Tomé, o abastecimento de água é fundamental para o desenvolvimento do nosso município. Eu enfrentei fortes batalhas para resolver esse problema.
Em grande parte conseguimos avançar muito, mas ainda há muito por fazer. Parabéns, Renan e Loreci, vocês têm grande conhecimento sobre o tema e tenho certeza que darão impulso a ações para a solução desse angustiante problema. Água é vida. O Ricardo Camargo, um abraço, Ricardo. A Marisa Orlando, São Lourenço pode e merece mais, com certeza. Adilson Perazoli, quer parques nos distritos do interior. Vamos lá, Adilson, vamos procurar ampliar o nosso projeto de parques e praças para levar, né, para os nossos distritos também. E a gente tem um convidado muito especial conosco aqui nessa noite. Eu vou chamar ele para chegar aqui do nosso ladinho, nos acompanhar. Um grande amigo que a política tem nos dado, né? E a gente confia muito nele. Aí, boa noite, Valdir. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Renan, prefeito, tudo bem? Tudo certo? E a nossa vice, tudo bem? Tudo bem. Prazer Que ter bom. conosco. Tô Seja bem-vindo. chegando agora, né? Que alegria poder também acompanhar um pouquinho aqui, certo? Toque aí, se qualquer coisa a gente fala alguma coisa. Isso, também. não, a gente tem uma conversa especial contigo aqui. É mesmo? Aqui nós definimos até o tema da sua Opa, conversa. então vamos lá. Olha só, a gente Nós sabe, definimos até o tema. a gente tem colocado para nossa comunidade, deputados, que são muitos os projetos, os programas que a gente traz no nosso plano de governo. Tem pavimentação asfáltica, tem projetos na área da saúde, onde a gente fez uma live algumas semanas atrás falando sobre a saúde, sobre mobilidade urbana. E a gente tem dito muito que um dos diferenciais nossos, no meio da Loreci, nessa caminhada, primeiro a gestão, enfrentamento da gestão, a gente resolver, né, os problemas que a gente tem em casa, a gente conseguir fazer com que tenhamos mais recursos para fazer os investimentos. E o outro diferencial nosso, que nos garante estar nessa caminhada de peito aberto, de camisa, né, de peito aberto, cabeça erguida, são os nossos apoios. E você tem sido um apoiador histórico de São Lourenço do Oeste. A gente falou recentemente sobre o nosso programa de asfalto gratuito e com calçada, né, onde a gente é testemunha que muito asfaltamento foi feito aqui em São Lourenço do Oeste através de recursos, né, do senhor enquanto deputado estadual, agora como deputado federal, e a gente tem toda a certeza que quando a gente tiver os nossos projetos embaixo do braço, a gente precisar bater lá em Brasília, lá em Florianópolis, para a gente conseguir recursos para o nosso município, você vai estar junto de nós, né, deputado? Sem dúvida, Renan, prefeito Renan, vice-prefeita Loreci, estamos juntos, vamos continuar juntos. Eu quero afirmar aqui, sem medo de errar, serei o deputado no próximo mandato que mais vai trazer recursos para São Lourenço do Oeste. Merece uma salva de palmas. Você de casa pode aplaudir também. Essas áreas que você sugeriu, certo? Assina embaixo. Questão de infraestrutura urbana. Sei que precisa muita coisa de infraestrutura urbana, certo? E eu quero ajudar muito também. Infraestrutura rural também é muito importante, certo? Pavimentação rural. Vejo que precisa de mais investimentos em infraestrutura rural. E eu também quero ajudar nesse sentido. Habitação também é uma área que eu tenho condições de ajudar. Consigo viabilizar casas, né, para quem paga aluguel. Eu imagino que tem muitas pessoas, muitos trabalhadores que às vezes vêm trabalhar aqui em São Lourenço, né, que ainda não tem a sua casa própria. Então, eu posso também ajudar. Na verdade, assim, eu não quero intervir no sentido de dizer, olha, eu vou fazer isso. Não, eu sou deputado federal de São Lourenço, certo? Quem sabe das prioridades de São Lourenço, quem vai estar à frente é o nosso prefeito, a nossa vice-prefeita. Vocês vão me dizer, nós precisamos disso. E eu vou correr atrás, eu vou arrumar. Mas, eventualmente, eu posso dizer para vocês, olha, tem um recurso lá no Ministério do Turismo, por exemplo, que a gente pode conseguir. Ou tem um recurso no Ministério das Cidades, num programa do Ministério das Cidades, que eventualmente talvez vocês até não tenham descoberto esse programa, mas que dispõe de recursos e a gente pode acessar esses recursos, certo? Eu sou, como deputado federal, um servidor de São Lourenço, lá na Câmara dos Deputados, tá?
Eu não esqueço a minha condição de lourenciano. Todos os dias eu nasci aqui, eu vivi aqui grande parte da minha vida e acredito que tenho ajudado também a escrever um pouco da história de São Lourenço através dos meus mandatos de deputado estadual e agora como deputado federal. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade que vocês também me deram de ser deputado federal, tá certo? Olha Então, só, deputado, a gente tem até alguns dados aqui que a gente separou. Só em pavimentação asfáltica para São Lourenço, nos últimos anos, o senhor conseguiu viabilizar mais de 14 milhões de reais. Olha Isso só. dá para fazer muito asfalto gratuito, né? Então a gente teve também a senadora Ivete, que ajudou, o ex-deputado federal Celso Maldaner, o deputado Mauro de Nadal. Então somente dos deputados do MDB, os quadros do MDB, a gente passou nos últimos anos de mais de 20 milhões de reais para pavimentação asfáltica. Então, a gente não tem dúvidas que o Renan e a Loreci, estando prefeito e vice, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, a gente vai conseguir muito mais. A gente vai conseguir manter, ampliar esses recursos para fazer asfalto de graça, não asfalto financiado, asfalto de graça para a nossa população com calçado. E outros recursos muito importantes para outras áreas aqui, deputado. Olha só, falo aqui até a construção do contorno leste, né, que teve um pagamento, né, do governo do estado, que foram 3 milhões, o senhor ajudou a liberar. A revitalização do trecho da SC 157, né, que é o nosso acesso sul, que vai ali do CTG até lá o trevo do Jovem Vida, que foram mais de 3 milhões de reais. Pavimentação de estradas no interior, 500 mil reais. A revitalização do acesso lá da comunidade de Lajado Antunes, 730 mil reais. Para a construção da Escola Maria Goretti, 5 milhões de reais, olha só. É praticamente 1/3 da obra, né, só através do deputado Cobalcini. Atividades para a paz, 100 mil reais. Equipamentos para a saúde, 250 mil reais. 3 caminhões que auxiliam atualmente na agricultura, né, mais de 1 milhão e 500 mil reais. A gente tem ainda alguns recursos, né, para pavimentação lá no bairro Santa Catarina, também no bairro São Francisco, que aguardam, né, pagamento, né, na ordem de 1 milhão. Mais 1 milhão de reais também, uma pavimentação ali no loteamento Pógere, lá no loteamento Wolfart, a rua Domingos Caetano Fabro, né, que através do deputado também tem um recurso encaminhado, em breve, né, deve ser liberado para a gente conseguir muito mais obras aqui para o nosso município, né, deputado? E você falou, a gente tem projeto de habitação, a gente tem projeto das praças, dos parques, de um parque em São Lourenço do Oeste, uma revitalização da nossa Avenida Ernesto Belter, projeto para transporte coletivo. Na área da saúde a gente falou também a questão da clínica da mulher, da criança. É uma parceria muito grande com o nosso Hospital da Fundação para que a gente possa ter, né, cirurgião geral, anestesista, ampliar a estrutura para quem sabe num futuro próximo a gente conseguir ter UTIs, né, em São Lourenço do Oeste. Sim. Então a gente precisa muito, deputado, né, do seu apoio. A gente sabe que vai contar, né, contigo lá em Brasília para a gente poder trazer o melhor aqui para São Lourenço. A gente tem falado, nós como prefeito, como vice, serão 4 anos de muito trabalho, manhã, tarde e noite, suando a camisa, com muito trabalho, dedicação, para fazer o melhor para o nosso povo. Eu quero ser, como deputado federal, também um bom assessor de vocês lá em Brasília, tá? Isso aí. Certo? Isso nos dá segurança e confiança. Eu vejo Sabemos assim, que não estamos sozinhos, né? Claro, com certeza. Na saúde, por exemplo, tá? Custeio para a saúde, consultas, exames, cirurgias, certo? A gente também pode viabilizar bastante recurso lá diretamente no Ministério da Saúde, entendeu? Eu tenho condições de fazer isso. Vocês dirão, certo? As prioridades, mas a saúde eu sei como é importante, tá? Por mais que você faça, sempre tem ainda o que fazer, porque atender bem, né? Eu acho que faz parte, digamos, da administração. Não é só a obra física, né? A principal obra é a obra que você atende às pessoas, certo? E a saúde, sem dúvida alguma, a saúde, a educação, a área social, né? Você atende diretamente às pessoas. Então, eu também quero me colocar à disposição, não apenas, não, olha só, veja aquelas obras que você consegue ver. Tem obras que às vezes você não vê, né? Mas a pessoa que é atendida, ela sabe. Que recebeu, né? sabe. Que recebeu, sabe. Então, eu também a dor que você aliviou. Exatamente. Então, sou parceiro, né? Sou amigo, sou irmão, sou torcedor.
também entro em campo para ajudar. No futebol a gente é adversário, né, deputado? Eu tô gremista, o senhor é colorado, né? Mas tudo certo. Agora tá melhorando um Porque não pouquinho. tem um, o outro não tem força, né? Isso Um fortalece o outro. Mas Né? agradecemos, né, Agradecemos deputado, de assim, né, a coração. sua confiança também no nosso projeto. A gente sabe que isso é muito importante e isso nos diferencia também nessa caminhada. Isso nos garante termos mais condições de fazer mais, de fazer melhor, de fazer um governo à altura de São Lourenço, com mais tecnologia, né, com mais resultados no poder público, né? São Lourenço pode mais na saúde, pode mais na água, pode mais na mobilidade, na infraestrutura, no social, né, no lazer, no esporte, na cultura, né? E essa caminhada que a gente vem buscando, né, com bastante trabalho, né, são um pouco mais de 15 dias até o dia 6 de outubro, e para que tudo isso aconteça, né, e mude de fato, melhore a qualidade de vida do lourenciano, no dia 6 de outubro tem que votar no 15. 15. É isso aí, voto 15. É Renan e Loreci. Só uma última, posso? Mais uma? Com Só certeza, uma deputado. Eu diria o seguinte, que você ter um amigo deputado federal, ter um parceiro deputado federal é muito importante. Agora, quando este deputado, além de amigo, além de parceiro, ele é da tua casa, certo? Ele é do teu município, eu quero fazer toda a diferença, certo? Assim como nós já fizemos. Então, eu estou aqui com esse propósito, tá? Para falar para você isso, de estar junto em todos os momentos, né? Estou junto nesse momento aqui. Eu sei, é uma eleição, não é assim um passeio, não. É uma eleição que está sendo levada, muito a sério, muitas propostas, tá? Eu estou com o teu plano de governo. Estou estudando o teu plano de governo, né? O teu plano de governo, o nosso plano de governo, estou estudando. É para que eu possa encaixar as peças e ver quais os programas da União que podem ser encaixados dentro do teu plano de governo de vocês, certo? Esse é o meu papel de deputado, mas o papel de quem é da casa, certo? Então, é uma coisa pessoal, interesse pessoal. É diferente, eu vou liberar uma emenda para São Lourenço, porque lá eu quero fazer tantos votos. Não existe isso. Eu quero, sim, ajudar São Lourenço, porque aqui, é a minha terra. Nascido lá no São Valentim, Nascido né? no São Valentim, né? Aqui no distrito, pertinho de São Paulinho, né? Pertence, São Paulinho pertence a esse distrito. Aqui bem pertinho da tua casa, você sabia que tinha um moinho aqui, ó, bem pertinho de São Paulo, aqui em São Paulinho, né? Que às vezes eu vinha a cavalo, estudei aqui na linha Limoeiro, sabe lá o que é isso? Conheço. Quantas famílias aqui que eu conheço, que são meus amigos, né? Enfim, o meu vínculo aqui é emocional, né? É sentimental. Então, vocês... E isso é muito importante, deputado, porque no último sábado, eu tive fazendo uma visita para o Clube de Mães lá do São Valentim. E aí a primeira presidente do Clube de Mães me falou, quando eu fui começar o Clube de Mães, eu fui até o deputado Valdir Kubalkini e ele nos ajudou a começar o Clube de Mães, a começar a primeira estrutura através dele como deputado. E isso nos mostra que esse vínculo não é de agora, né? Historicamente, toda a tua trajetória política, né, teve uma ligação muito forte aqui com São Lourenço. Então, pessoal, para a gente tirar todas essas propostas, essas ideias do papel e a gente colocar em prática em São Lourenço do Oeste, o Renan e a Loreci precisam estar na prefeitura a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Lá terão o apoio do deputado Valdir Kubalkini, entre tantos outros parlamentares que validam a nossa caminhada e vão possibilitar a gente fazer um grande governo à altura de São Lourenço. Por isso, vote 15, peça voto para o 15 no dia 6 de outubro, que isso também é muito importante. É isso aí, não esqueça, hein? Está chegando o dia 6 de outubro, uma data muito importante. A decisão é tua, a decisão é do eleitor. Veja a responsabilidade que tem. São 4 anos que nós temos pela frente. Você acha que o Renan e a Loreci estão preparados para um mandato de 4 anos? Vocês acham que sim?
Eu não tenho dúvida que sim, tá certo? Quer comparar? Eu não quero entrar em bola dividida, mas dá para comparar também? Dá, né? Certo? Então projetem São Lourenço para frente, os próximos 4 anos, vê o que o Renan e o que a Laureci podem fazer e com nós acompanhando e ajudando, estando aqui, presentes, como eu sempre fui aqui, tá certo? Acho que eu tenho o direito de pedir a você o voto, não tem? Tenho algum crédito com São Lourenço para pedir o voto para o Renan e para a Laureci? Se eu tiver esse crédito, então eu vou usar esse crédito. Estou pedindo voto para você, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho a responsabilidade com a minha cidade, onde eu nasci. Se eu tivesse abandonado a minha cidade, não teria esse direito, não. Mas eu nunca abandonei. Eu nunca esqueci, nunca escondi a minha certidão de nascimento aqui em São Lourenço do Oeste, no distrito de Presidente Juscelino, certo? Então, pensa bem nisso. Se já tiver feito outra opção, ainda tem muito tempo para mudar, né? Para escolher o caminho de um futuro melhor para as nossas crianças, tá? Para a educação, para a saúde, projetando o nosso São Lourenço, gerando oportunidades para que os nossos jovens não precisem sair de São Lourenço, permaneçam aqui. A administração, sim, ela pode gerar muitas oportunidades, né? E eu também vou ajudar nesse aspecto, tá? De atrair investimentos também privados para São Lourenço, certo? São Lourenço é nosso orgulho, certo? Então, gostaria mais uma vez de refletir com você, tá? No próximo dia 6, o seu voto, o voto da sua família. Discute com os seus filhos. Os seus filhos também podem discutir com os pais, tá? Os jovens podem discutir com os pais. Eu também falava com meu pai, com a minha mãe, sugeria também os candidatos. E hoje, os jovens conhecem muito mais do que a época em que eu era jovem. Então, podem avaliar bem o Renan e a Laureci, tá certo? Não tenho nenhuma dúvida, vocês não vão se arrepender da escolha que vocês fizerem, tá? Renan e Laureci, 15, tá certo? Isso daí. Obrigado, deputado. Obrigada, muito honrada com a sua abraço presença. grande aí para vocês. Isso Pelo é muito teu importante, apoio. né? São mais de 200, Laureci. O deputado ele é presidente do MDB hoje no estado de Santa Catarina. São mais de 290 municípios do estado todo. Tenho andado bastante. E nesse período o senhor conseguir passar aqui em São Lourenço para nos deixar esse apoio, esse abraço, esse compromisso, né, com o nosso cidadão de tirarmos do papel tudo isso aqui que a gente traz como sonho do nosso município, sonhos possíveis de serem realizados, nos dá a segurança da gente seguir com muita força ao longo desses próximos 15 dias para conquistar a vitória no dia 6 de outubro. Não a vitória do Renan e da Laureci, Isso mas aí, a vitória do de- povo de São Lourenço do Oeste. É isso aí. Vote 15 no dia 6 e vamos lá. Vote 15. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigada. deputado. Tá? Fica à vontade aqui com nós. A gente vai seguindo. Um abraço nossa para live. vocês aí, todos aí, tá? Fiquem com Deus. Amém. Contem sempre comigo, beleza? Beleza, obrigada, deputado. Abraço. Obrigado, deputado. Fica à vontade. Fica à vontade, seja bem-vindo. O seu Valmir tá fritando um peixinho por ali, dá para dar uma beliscada, tem uma perninha de salame, um queijinho também, né? Pois é. Tá. E pessoal, deixe a sua mensagem, deixe a sua pergunta. Nessa live a gente vem falando sobre o tema de água, sobre o meio ambiente, agora também sobre mobilidade urbana. Compartilhe a nossa live para aquela pessoa que ainda não decidiu o seu voto, para ela ver o quanto estamos preparados, eu, Renan, a Laureci, com muita confiança, com muito respeito, com muita capacidade de podermos entregar o melhor aqui no nosso plano de governo. E a gente vinha falando sobre o transporte coletivo também, Laureci, e uma das outras ações que a gente traz aqui em São Lourenço, recentemente, né, enquanto vereador, a gente recebe por muitas vezes reclamações sobre os lixos nas ruas, né? Então a gente tem hoje diversas tulhas espalhadas pela cidade, né, para que as pessoas possam despejar os entulhos. Isso é normal, né? Seja uma construção, seja uma casa, uma limpeza, num terreno, né? Os entulhos aparecem, né?
E a gente traz uma ideia no nosso plano de governo, né, de infraestrutura e mobilidade, que é a criação dos PEVs, os pontos de entregas voluntárias. Conta para o pessoal o que seria isso, Loreci. Então, será um local em cada bairro da nossa cidade para que os moradores possam descartar lá de forma ordenada os entulhos. Às vezes é a questão de construção, como o Renan já falou, mas às vezes tem aquele imóvel que você não usa mais, que não tem mais condições de uso, e você vai descartar e você não sabe aonde colocar. Então você vai ter esse espaço para colocar lá, com as tulhas para estar condicionando, ou mesmo num espaço no chão, se for o caso, para que depois, com o maquinário adequado, está fazendo o recolhimento e dando o destino certo. Mas vai ter esse espaço em todos os bairros para que você possa. Vai descartar um sofá, mas vou colocar onde? Lá no meio da rua, no canteiro, para que alguém possa passar e carregar? Não pode. Então, vai ter esse espaço para colocar todos esses entulhos. Podou uma árvore, também não tem aonde colocar os galhos da árvore. Então, você pode colocar, ele vai ser carregado, mas vai ter que levar até lá e deixar nesse espaço, que aí o poder público vai ter a responsabilidade de dar o destino correto. Então, esse vai ser os nossos os PEVs, os pontos de entregas voluntárias. Ou postos, né, de entrega voluntária. Isso. Então, a gente vai regulamentar esse serviço e vai melhorar, inclusive, a paisagem urbana, né? Tem muitos Sim. locais que a gente passa, né? A tulha lá perto da rua, lixo ao redor, lixo caindo fora, né? Então, um cuidado que a gente tem que ter e avançar, né, na questão da coleta do lixo no nosso município. Exato, né? porque os outros lixos recicláveis, isso já está funcionando bem, só manter os serviços, mas esse é um serviço que ainda está faltante no nosso município. Um outro projeto que a gente traz é a Rota do Lajeado. Então, hoje a gente percebe o nosso município, né, a parte urbana aqui do nosso perímetro urbano aqui na região central, ele é um C. E a gente conecta a parte sul, a leste do município, praticamente por dois eixos, ou é a Coronel Bertazzo ou a Avenida Brasil. E a gente tem o Vale do Lajeado, que a gente vê, né, Loreci, um grande potencial para o Vale do Lajeado, né, turístico, de economia. A gente tem empresas ali, inclusive esportivas, né, sediadas, a gente vê um grande potencial de desenvolvimento para aquele local. Então a gente propõe a Rota do Lajeado, que é a pavimentação de um outro trecho, de uma rota alternativa pelo vale, que é muito bonito também, né, a gente conectando então uma estrada que sai próximo a Móveis Geron, né, e hoje a gente tem uma ligação já aberta próximo ao condomínio Portal do Sol, né? Então a gente também visualiza, né, dentro do setor técnico de engenharia possíveis outras rotas, mas é uma rota que a gente vai pavimentar, trabalhar também a questão do turismo nesse local e desenvolver, né? São mais de 50 famílias que residem ao longo dessa rota e a gente propõe isso, né, de forma muito firme para a gente poder tirar esse grande projeto do papel. Eu não tenho dúvidas que o deputado Cobalcini, que estava com nós aqui, ele vai nos auxiliar nesse grande projeto. Com certeza. Né, e aí também entra toda a recuperação do Rio Lajeado, que é o outro cuidado que nós precisamos ter também com a água. Sobre mobilidade, Loreci, a gente falou sobre transporte coletivo recentemente, né? E enquanto vereador, a gente também teve uma atuação nesse sentido, mas muitas vezes a gente não conseguiu resolver o problema, que é o quê? Os abrigos de passageiros. Os abrigos. Então hoje a gente utiliza os chamados pontos de ônibus, né? Que são os abrigos de passageiros, né? Que atendem tanto os alunos da rede escolar, quanto também os passageiros, os trabalhadores, né, que esperam, né, os ônibus para ir trabalhar. E o que a gente percebe? Hoje tem uma desorganização. A gente tem diversos modelos de abrigos de passageiros, nem todos resolvem o problema, alguns são de madeira, outros não protegem direito das intempéries, da chuva. Tem locais que é parada de ônibus, mas não tem abrigo, tem local que tem abrigo e ninguém vai lá. Né? Então a gente entende que precisa uma melhor organização, tanto poder público e iniciativa privada, mas a gente propõe um programa, né, com abrigos de passageiros modernos, que sejam iluminados, que sejam seguros, que possam de fato proteger do sol, que possa inclusive hoje terem tomadas para a gente carregar o nosso celular, né? Então a gente já buscou modelos semelhantes, né, em outros municípios e a gente traz no nosso plano de governo um compromisso
com você que por tantas vezes cobrou do Renan enquanto vereador, né, um abrigo de passageiros decente, né, seja para o seu filho, né, para o seu familiar ir para a escola ou para você que precisa trabalhar e não conseguiu. Então agora a gente traz esse compromisso, nosso plano de governo, para resolver mais essa situação aqui no nosso município. Exatamente. Né? Principalmente tem uma demanda muito grande também, onde os estudantes que vão para outras cidades, lá próximo ao posto da Cidasc, que também lá tem muitos alunos que vão até lá, deixam o seu carro para poder pegar o ônibus. E aí tem o problema da chuva, tem o problema do frio, e o abrigo é muito pequeno, ele não atende à necessidade, e assim como aquele tantos outros, né, Renan? Então, haverá um modelo padrão para todos, com uma estética bonita, para deixar a nossa cidade cada vez mais bela. Um dos diferenciais nossos, acredito, nessa caminhada também, um outro diferencial, entre tantos, né, Loureci, é a questão da humanização, né, do atendimento público, né? Então hoje a gente percebe que São Lourenço, ao longo dos seus 66 anos, ele tem uma boa infraestrutura, né, de saúde, se a gente for ver os nossos postos de saúde, né, entre todos os equipamentos que a gente tem, na parte urbana também. Então a gente entende que um compromisso nosso para o futuro é a gente conseguir promover a melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? E a gente traz também um plano dentro da parte urbana, que hoje é um serviço urbano que é prestado aqui, que diz respeito à questão dos cemitérios. E a gente entende que hoje é um assunto que as pessoas têm um pouco de receio em falar, mas é um assunto que depende da prefeitura e muitas vezes ele não é enfrentado com a seriedade que se deveria. Então o que a gente propõe também como um tema do desenvolvimento urbano é a criação de uma central de óbitos, integralizando a gestão dos 2 cemitérios que temos no município hoje junto com essa central de óbitos, né? Então hoje, atualmente, né, quando um familiar, né, vem a falecer ou algo semelhante, as pessoas precisam ir até a prefeitura, né, fazer todo o procedimento para fazer a exumação, né, ou algum outro procedimento dentro dos cemitérios, né? E é comum a gente chegar lá na prefeitura e a gente encontrar as famílias enlutadas lá no ambiente que não é preparado para aquilo, né? Então a gente entende que é importante a gente ter um espaço adequado, né, que seja solidário também com as famílias enlutadas, que forneça um bom atendimento, um bom acolhimento e que o mais importante também que melhore a gestão dos cemitérios municipais. Exatamente. Então a gente precisa avançar em infraestrutura nos 2 cemitérios, a gente precisa, né, ter uma organização melhor do poder público, desde a limpeza até a questão da própria pavimentação, segurança, né, o atendimento às pessoas, e a gente traz isso também no nosso plano de governo. Desde a limpeza, ponto de água, ponto de luz, todo o cuidado, mas nesse específico da documentação, né, Renan? É um ponto assim onde você está lidando com a dor do outro, com a dor da perda. Então, no momento que você estabelece um espaço adequado, um atendimento apropriado para essa situação, com certeza a pessoa vai se sentir acolhida, vai se sentir abraçada e o serviço vai fluir de forma mais eficiente, porque todo servidor ele está ali para prestar o seu serviço. Então, se você dá a condição, com certeza terá um atendimento humanizado. E é isso que nós propomos, olhar para todos com o respeito e com o carinho que cada momento exige. Olha só, pessoal, ao longo dessa nossa live, eu contabilizei aqui, a gente entregou mais de 20 propostas, Loureci, tanto para a água quanto a questão da mobilidade urbana. Então, recapitulando, né, as nossas ideias aqui para a mobilidade urbana, além do asfaltamento gratuito com calçadas, a revitalização da Avenida Ernesto Belter, o melhoramento na gestão de estacionamento na região central, a construção de parques e praças nos bairros, transporte coletivo, instalação de banheiros públicos, criação dos PEVs, melhoria dos acessos, né, aos loteamentos Araucária, SC 157, a questão das ciclovias e também calçadas, né, no nosso contorno viário, o programa de apoio à construção de calçadas, a Rota do Lajeado, a revitalização dos abrigos de passageiros e também a questão da central de óbito e gestão dos cemitérios públicos municipais. Então são muitas ideias que a gente traz no nosso plano de governo para a área da mobilidade urbana.
né? E a gente acredita muito nesse potencial, a nossa forma de fazer gestão, e a gente vai ter uma live sobre gestão pública, aquilo que a gente traz de como a gente vai gerenciar internamente a prefeitura com muita responsabilidade, porque sabemos, Loreci, o tamanho do compromisso que temos, o tamanho do compromisso que é governar São Lourenço do Oeste. Fazer a liderança, tanto para os servidores quanto para os munícipes de São Lourenço do Oeste. E estamos preparados para colocar isso em prática a partir do dia 1º de janeiro de 2025. E nós temos certeza que todas essas propostas são execuíveis. Por quê? Porque há vontade de fazer, há comprometimento e teremos recursos para poder efetivá-las com racionamento, com cuidado e com responsabilidade. Olha só, o Sidney, um abraço, Sidney Chiarello, nosso amigo. Vamos ter um prefeito que, se precisar, ele vai nos atender. Do outro lado, quando precisei, me bloqueou no WhatsApp. Eita, nós, né? A gente não quer falar, né, muitas coisas assim, né, Loreci? Cuidar bastante da nossa caminhada. Mas a gente agradece muito todas as pessoas que nos acompanharam nessa live. Lembrando, pessoal, esses próximos 15 dias são decisivos para a nossa caminhada. A gente pede o voto no 15, pede o voto no Renan e na Loreci. Que você peça voto para a gente também, para todas, né, as pessoas que são no seu convívio social, amigos, vizinhos, familiares. São Lourenço, a gente tem mais de 19 mil eleitores e é impossível o prefeito e a vice conseguirem em 40 e tantos dias, que é o período permitido por lei, para a gente pedir voto em campanha, a gente conseguir falar com todos os 19 mil eleitores. Mas a gente tem um compromisso muito grande de prestar um bom trabalho, de atender bem a nossa população, de nos esforçarmos, trabalharmos com critérios técnicos também dentro da prefeitura, montarmos uma boa equipe de governo, promovermos uma reforma administrativa, fazer uma boa gestão dos recursos financeiros com responsabilidade, né? E além disso, todos os apoios que temos, como o Valdir Cobalcini, deputado federal hoje de São Lourenço do Oeste, nascido aqui, que tanto apoiou São Lourenço ao longo dos últimos anos e vai continuar nos apoiando. Está do nosso lado nessa caminhada, assim como tantos outros deputados, né? Deputado Mauro de Nadal. Ontem a gente esteve falando também com a deputada Marlene, do PSD, e tantos, né, outros deputados também do PSD que a gente tem tido contato e estarão conosco, né, nessa caminhada para nos ajudar. Por isso, pessoal, no dia 6 de outubro, votem no 15, votem nos nossos candidatos e candidatas a vereadores, né, para que a gente tenha a maioria na Câmara e consiga tirar do papel todas as nossas ideias, as nossas propostas, né? E a gente vai ter mais 2 lives, né? A gente vai chegando ao término, né, Loreci, dessa nossa live. E teremos ainda nos próximos 15 dias mais 2 lives para falar ainda sobre o nosso projeto, sobre áreas que a gente ainda não citou, como a gestão, a própria cultura, isso, né? Já falamos, tem a agricultura também. Então, a gente convida vocês para nos acompanharem, compartilharem a nossa live com outras pessoas para que mais gente conheça o plano do Renan e da Loreci para São Lourenço do Oeste. É isso aí, continue nos acompanhando, continue interagindo, dando sugestões. A sua presença na nossa campanha é muito importante. Agradecemos carinhosamente a atenção de todos, compartilhem, nos ajudem, validem para os seus amigos, para os seus parentes, o voto no 15, no dia 6, e teremos a vitória de São Lourenço do Oeste. Isso daí, pessoal, muito obrigado, boa noite e bom resto de semana para todos vocês. E não se esqueçam, no dia 6 de outubro é 15. É Renan e Loreci. Quarta-feira estaremos novamente aqui. E amanhã, né, um recadinho importante, amanhã a gente tem debate, tá? Às 20 horas e 45 minutos, ao vivo na TV Sudoeste, com transmissão também pela Rádio Selinalta, e também a gente acredita que será transmitido pelas redes sociais também da TV Sudoeste, então nos acompanhe para nos acompanhar mais, né, uma parte importante dessa semana de trabalho da nossa caminhada. É isso aí, muito obrigada a todos. Até mais, pessoal.